Então, bom dia, pessoal, Masterágios. Hoje eu trouxe aqui, né, no nosso primeiro capítulo ágil reformulado, depois que a gente aí deu uma pausa, sobre a agenda da retrospectiva. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o livro do Paulo Caroli, né, que essa apresentação ela é baseada ali na agenda da retrospectiva do FanRetro, que tem até o site que o Paulo Caroli reformou, e aqui eu trouxe todas as etapas. E a ideia é nós trocar conhecimento mesmo, né? Eu trouxe em forma de apresentação para a gente se direcionar, mas a cada slide fiquem à vontade para estar aí me ajudando, né? Conversando mesmo, tendo essa troca de experiência aqui entre a gente. Então tá, deixa eu passar aqui. Então, beleza. Por que a cerimônia da retrospectiva é tão importante, né? Então, eu já venho com uma perguntinha aqui para a gente trocar essa informação, né? Por que vocês acreditam, né, que a cerimônia da retro é tão importante para o time? Acho uma visão de agilista para melhoria contínua, mas acho que voltando para o passado, Danilo Dev, sem conhecer muito agilidade, eu entendia que era um momento de reflexão e pôr algumas coisas para fora, né, para conversar ali entre o time, algumas coisinhas que aconteceram, e já usei Lavar roupa muito. suja. Então, é onde que a gente até tenta tirar um pouquinho do caminho, mas eu percebi que tinha algumas trocas quando o time tinha um pouquinho mais de maturidade. Não, que daí não era nem tido como lavação de roupa suja, mas era mais o tipo, então, fulano, você fez isso em tal momento, não foi tão legal, você pode fazer essa abordagem. Então, em vez de a gente usar um momento um a um com a pessoa, chamando para um feedback, a gente acabava usando aqui, a retrô, né? Então, eu acho que tem essas duas visões ali. Legal. Eu trouxe essas imagens, né? Realmente representa isso, bem isso que o Danilo falou mesmo, né? Que aqui é realmente ter um time mais unido, né? A gente ali como um time identificar melhorias, né? Ter um alvo também, né? Ali para nossa retrospectiva. E aí eu trouxe essa imagem aqui, né? De uma campeã número 1, porque eu li algo do livro ali, né? A arte de fazer o dobro na metade do tempo, que ele fala, né, que nós temos que estimular o nosso time a sempre se ver como um campeão, né? Então ele sempre tem que estar ali em busca do troféu, a ser melhor, né? Eu tô muito bom, né? Sempre tem algo para a gente melhorar e buscar esse troféuzinho, né? Estimular o time a querer ser um campeão, um vencedor. Então, eu achei bem interessante essa abordagem também. Alguém quer comentar mais algo? Só comentar rapidinho. Eu acho que nesse ponto aqui, hoje o que eu vejo mais de valor da retrospectiva é o time se sentir ouvido. Eu acho que esse é o que eu vejo que mais gera valor, né? As pessoas elas precisam ter um momento para reclamar de algo que incomoda ou de como melhorar, né? E é um momento onde o time, de certa forma, como o Danilo falou aí, né, desabafa, mas o que gera valor, eu acho, para cada um que participa da cerimônia é isso. Esse é o momento onde eu falo e as pessoas me ouvem, né? Porque geralmente numa estrutura tradicional vem de cima para baixo a ordem, o dev só executa, às vezes reclama para alguém, mas não acontece nada, né? E tendo essa cerimônia aqui, as pessoas podem se sentir ouvidas, né? Verdade. Bom, bem lembrado, né? É muito importante isso também, né? Nós, principalmente ali com o papel de facilitador, é importante nós estarmos ali na retrospectiva, a gente não opinar muito, né? Ouvir mesmo o que as pessoas estão falando, não se intrometer muito, né? Ajudar a direcionar ali ao alvo, mas escutar elas, né? Falar e colocar as ações em conjunto, né? Ali junto com elas também. Beleza, deixa eu próximo. Então, aqui, pessoal, essa é a agenda da retrospectiva, né, que eles sugerem para a gente. Então, tem o contexto, né, Prime Directive, Energizer, o check-in, o main course, o filtering, o checkout. No contexto, né, toda reunião que a gente vai realizar, seja retrospectiva ou outra, é importante nós começar a reunião falando qual que é o contexto daquela reunião, porque a gente já prepara as pessoas ali, e a retro também. Por isso que o Paulo Caroli, ele foca muito que é importante a gente se preparar para a retro, né? Não chegar ali, você tem que pensar antes ali, né? Que retro eu vou rodar, qual a necessidade do meu time naquele momento, aquela situação.
E sempre começar com um contexto para já preparar ali o pessoal, né? Aí aqui até eu trouxe 2 exemplos, que é um de uma retrô, de uma sprint, né? Que, o contexto dessa retrospectiva é sobre a nossa última sprint. E outro ali foi uma retrô que foi sobre um alinhamento de papéis e expectativas, né? Então, talvez o time estava ali no momento que as pessoas não estavam fazendo o seu papel legal, e aí teve essa retrô para ter tratar essa abordagem mesmo, tá? Então é bem importante a gente sempre começar a retrô falando de um contexto, é bem rápido mesmo, né? Essa retrospectiva é da nossa última sprint que se passou, é do último deploy que nós tivemos, né? Do último mês. Então é sempre importante começar falando o contexto para preparar o time. Ô, Maninha, e acho que esse contexto aí também, eu vivi alguns pilotos recentes aqui, né, no cliente nós estamos, que acho que foi bem bacana até compartilhar com vocês. Eu falei já com algumas pessoas, que é o contexto, mas é meio que até um pré-trabalho antes da dinâmica que eu tava fazendo. Tipo, é uma pesquisa de clima, vamos dizer assim, né? Uma mini pesquisa de clima com aquele time. Tem um pouquinho eu já usei muito no passado a minha percepção para trazer alguma dinâmica específica ali e setar o contexto para as pessoas. Tipo, então essa retrô aqui que você comentou, a gente está falando mais da sprint. Essa retrô aqui, porque a gente, sei lá, mudou muito o time, né, nós vamos estar focando um pouco mais no processo, no melhorias do processo. Né, ou nessa retrô aqui, tivemos alguns problemas essa semana, tivemos, sei lá, um bug em produção, a gente vai estar focando um pouquinho mais nele. Então, eu tinha um pouquinho disso comigo, trazia ali o que aconteceu aqui, né, nos últimos tempos. E para mim tinha efetividade, sabe? Isso era legal porque saía um pouquinho da mesmice e você ia meio que para quase um presente ali, né? Então uma coisa um pouquinho das últimas 2 semanas, por exemplo. E daí aqui eu já tentei fazer uma coisa um pouco inversa. Tipo, se eu vou tirar a percepção do Danilo. Deixa eu trazer realmente o sentimento das pessoas. Então, ali meio que essa pesquisinha ali de clima, 4 perguntinhas, assim, tipo, meio que analisando como você está sentindo ali com você mesmo essa semana, com o time, quanto ao processo, quanto às entregas. E nesses 4 pilares, tipo, a percepção das entregas das pessoas nessa última quinzena tá muito ruim, né? Elas estão tristes, vamos dizer assim. Então é legal talvez trazer uma dinâmica que vai ajudar um pouquinho mais a trazer os problemas, porque as pessoas estão ruins com isso. Aí já entraria no check-in. Isso que você falou bem legal. Que tem a partir do check-in que você traz. Legal. Aí, pessoal, ele também traz a segunda etapa como Prime Directive, que é você preparar o terreno, chama bem assim, né? Então, ele até traz essa frase aqui, a primeira ali no... Se vocês já usaram um fan retro, né? O pessoal dos times que eu estou não gosta muito de usar ele. Então, porque ele tem toda a agenda preparada ali, né? Mas ele não deixa os cards oculto, né? Todo mundo vê o que o outro está escrevendo. Então, eu acabo não usando muito. Mas lá no Prime Directive deles, eles já trazem esse exemplo, né? Que ele fala assim que, antes de começar também falar, né? Independentemente do que descobrimos, entendemos que cada um fez o seu melhor naquela situação, né? Com o que tinha ali disponível naquele momento, né? Então ele também fala que é legal a gente dar essa direção também ali na retrô. E ali embaixo também, aqui embaixo tem um exemplo que é sobre aquele outro lado de um time que ainda não entendeu qual que é seu papel, né? Que ações cada papel tem que realizar. Então também tem uma diretiva ali para isso. Tá? Aí o terceiro passo é energizar, né? Então, ele fala ali, o Paulo Caroli, que é muito importante a gente começar uma reunião. Nós que somos facilitadores, né? Temos que ter o gás ali para levar um time, ainda mais remoto, para deixar eles animados, né? Para preparar eles ali para retrô. Assim, eu sinto muito de cada time. Tem time meu que é mais entrosado, que já está no nível ali de maturidade de equipe maior, que eu sinto que eles não ligam muito para esse tipo de dinâmica. Não gosta muito, mas já tem time que ama, adora. Se não começar fazendo isso, eles já pedem, eles colocam lá na retrô. No final, o que não foi bom, não teve uma dinâmica descontraída, sabe? Mas aí tem time que já não gosta. Então, não sei se vocês também têm essas experiências aí de quebra-gelo, né? E acho que até também na última live do Carole lá, aquela do Clube Ágil, ele comentou mesmo,
quebra-gelo é bom que a pessoa se desliga do que ela estava fazendo antes de entrar ali. Tipo, tem muita pessoa que entra para uma reunião, para uma retrospectiva, um exemplo, tô com aquele código na cabeça ainda, o que eu preciso fazer para terminar de codar aquilo lá, ou tô com uma lógica, tô pensando, a pessoa entra desligada, não entra focada no que tem que fazer ali. Então, tipo, 5 minutinhos de quebra-gelo, sei lá, fazer alguma... Ele brincou com aquela dinâmica do eu começo uma frase, passa para outra pessoa terminar, e vai passando, tipo, montando uma história, né? Aquilo lá faz a pessoa se desligar do que ela estava fazendo e entrar focada na retrospectiva. Então, acho que isso também é legal. Dos times que eu trabalho, hoje, quando eu não trago quebra-gelo, o pessoal fica, já que não vai ter um quebra-gelo, e assim, você vê que realmente o clima muda. Então, desde quando eu tô rodando as retros com eles, eu sempre trago um quebra-gelo. Dura a criatividade, né? Não pode repetir que eles falam, mas esse de novo? Mas assim, fora isso, eu acho que é muito importante. Realmente o clima muda, deixa a equipe mais leve e você só descobre o valor quando você aplica e vê o resultado, né? Você sente como a equipe muda para ir para a retrospectiva. Às vezes até se abrem mais ali na retro, que sente que o vínculo com as pessoas está melhor. Eu acho que tem time que às vezes não gosta de atividade e tudo mais para quebra-gelo. Eu acho que o Parabol é uma excelente forma do quebra-gelo. Quer dizer, as perguntas que o Parabol dá são boas lá para quebra-gelo, porque ele faz umas perguntas meio estranhas, do tipo, qual é a última coisa que você sonhou com, umas coisas assim. Eu acho que é interessante, assim, para time que não gosta de quebra-gelo com atividade. Estamos sem acesso. Eu tentei logar aqui no pessoal. Danilo, tá seu nome lá, viu? Qualquer coisa, fala com o Danilo. Tá meu nome? A mensagem, viu? Tá no seu nome dele. Tá bloqueado por culpa do Danilo. Fala com ele. Essa é a mensagem. Mas, Danilo, então queremos acesso, Danilo. Queremos de volta. Mas é muito importante, pessoal, a gente também pensar nessa dinâmica de organizar o time. O tipo de dinâmica que trazer, por exemplo, a gente está em um time que está mudando, pessoas novas, né? Então é legal trazer uma dinâmica ali de conhecimento, né? Com umas perguntinhas ali sobre a pessoa, né? Mais familiar, o que faz, os hobbies, para fazer essa formação do time, né? Então é bem legal. Aqui eu trouxe alguns exemplos, eu tirei ali eles todos do Fan Retro. Eu reparei que times... Não é uma regra, mas geralmente o pessoal quer um pouco mais... Se for um time mais sênior, parece que o pessoal não consegue enxergar tanto valor nisso. Mas daí tem outro ponto. Daí eu já vi alguns times que eu trabalhei que o pessoal já é um pouco mais sênior e eles já até estavam juntos. E eu acabava deixando 10, 15 primeiros minutos de conversa. E isso servia como energizer muitas vezes. E de conversa... Se a conversa é pro trampo, eu já tentava, não, ou paro por aqui, eu tentava voltar uma conversa mais descontraída. Mais mesinha de bar mesmo. Mas muitas vezes acontecia. Então, tipo... Não sei se realmente energizava todo mundo do mesmo jeito, mas tá chovendo, essa semana, era uma sexta-feira, vamos beber hoje, daí começa já aquela farra, sabe? Então, também pra mim eu acho que pode servir como tipo, você traz energize para as pessoas sem falar a palavra energize, sem trazer uma dinâmica para quem é um pouco contra, né? É interessante, Danilo, o que você falou. Eu nunca testei assim, vou testar. O pessoal também fala de um curso que eu fiz, que a gente pode fazer também, assim, uma forma de deixar um ambiente bom, né? Vamos falar uma boa notícia, né? Cada um vai falar uma boa notícia que teve nessa semana. Pode ser pessoal, de alguém que você viu que foi legal, né? Vamos começar com boas notícias para começar positivo, né? Nossa retro. Então tem. Legal. Dos que eu fiz, o que eu mais gostei foi o da música. Eu colocava a música no fundo e perguntava de quem era essa música que o pessoal colocou a música lá no Easy Retro, cada um colocou um. E aí eu perguntava de quem era essa música. Foi muito já tinha esse quebra-gelo lá atrás, lá no Fantasia. É verdade, Michael. Gente. Eu fiz essa, o pessoal adorou, foi muito bom. E saiu, a música ajuda, né? Jaquelina Bravanel Mendes.
A Jaque é, né? A maior Energize aí Deus me daqui. livre, mas quem dera. A Bravanel. Ai, ai. E aqui, pessoal, o quarto passinho ali da agenda, né, é o check-in, que é o que o Dan trouxe pra gente, né? O quanto que é importante a gente medir o estado de espírito dos participantes e como eles se sentem, né? No contexto que a gente deu. Então, a gente trouxe um contexto, né, ali do que a nossa retrô será. E aí a gente é legal a gente medir, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então, tem ali, né, para pedir para cada participante descrever seu sentimento em relação ao contexto da reunião, né? Uma palavra, um post-it, um mentir, né? Tem o Happiness Radar também, né? Lá no FanRetro ele já tem o Happiness Radar pronto. Então, lá ele baseia em processos, ferramentas e pessoas, né? Como você se sente em relação a isso. E também tem sobre o safety check, né? Que tem algumas perguntinhas ali também direcionadas para sentir. Porque aí, baseado nisso, você já consegue direcionar a retrô também. Beleza? E aqui é o main course, né? Que é o núcleo do nosso encontro, né? Então, é onde a gente vai promover ali a conversa, né? E a melhoria contínua. Então, tem retrospectiva, né? Tem também retrospectivas futuras. Eu já rodei também, foi legal, né? Olhando para o futuro, né? Da Squad. Tem também as dinâmicas de team building para times que estão começando, que a gente também pode usar ali nas retrospectivas, né? Então eu não trouxe assim os tipos aqui, porque tem várias. Eu acabo cada vez, às vezes, usando a imaginação, pesquisando também, né? Mas é sempre importante a gente sentir isso antes, né? Em que momento o time tá para trazer as perguntinhas ideais também. Eu tenho sempre colocado, já para eles colocar assim, sugestões também de ações já ali na Retro. Não sei como que vocês têm feito já, sabe? Não só o que foi bom, o que podemos melhorar. Teve outro dia que eu coloquei, né? O que faria você mais feliz na próxima sprint? Aí foi legal também que o pessoal colocou bastante coisa. Então tem bastante tipo aí. Vocês usaram várias dessas aí mesmo, em contextos diferentes já? Tipo retrô, a Future Retro? Eu usei essa feature retrô 2 vezes. Uma vez em Seller e no time de mobilidade, acho que foi. Que a gente estava em situação ali um pouco complexa, não tinha backlog, né? E aí via muito A gente já risco. sabia que ia dar merda a sprint antes de começar. A gente queria. E aí a gente queria oficializar, né? Que eu me enxergasse também. Então a gente colocou e foi legal, que aí o time desabafou mesmo, né? Então eles colocaram que não acreditavam que ia dar certo, né? Que estava trocando de parceiro, mas eu tinha a contrato assinado. Então foi legal também. Eu usei essa no momento em que a Squad sofreu um split da futura retrospectiva. Eu coloquei um obrigado para agradecer as pessoas que daquela sprint, porque a gente ia sofrer um split, então ia dividir em 2. E aí o que eles esperavam das novas também, porque ia mudar um pouco o contexto para eles. Aí eu usei essa e coloquei um obrigado para eles agradecerem as pessoas até o momento. Não sei se foi o melhor contexto, mas eu usei assim. Eu já usei pra. Quer falar aí, Daisy? Fala aí. Não, eu já usei. Eu não usei. O Barizão, talvez algum de vocês conheçam, foi meu Scrum Master ali, então quando era um devzinho júnior ainda, ele usou pra gente para criar a estratégia, para ajudar a criar uma estratégia de desenvolvimento de alguma coisa. Então a gente ia criar um microserviço lá de um produto nosso. Era tudo em PHP, a gente ia criar a primeira vez em Java, ia treinar algumas coisas. E daí ele trouxe isso pra gente pensar um pouco, tipo, quais são os problemas? Né? Fez o storytelling, então fez um storytelling ali, fez um tipo planeta, né? Tipo, e a gente tinha uma data fixa também, né? Então, esse aqui é lá o foguetinho, né? Vocês são essa nave aqui, o planeta, vocês têm essa data fixa para chegar nesse planeta, que é a entrega da grande funcionalidade. Mas tem os meteoros aqui, né? Tem o foguete, né? E você começa ali, né? Pelo menos no storytelling dele, você começa no o que faz mover a gente, né? O que faz ir mais rápido, que daí a gente pôs lá alguns pontos. Mas o mais importante para mim foi o meteoro ali no meio, né? Tipo, então põe os post-its aqui do que a gente acha que vai dar errado, pode dar errado ali. Foi legal que a gente conseguiu mapear vários
possíveis problemas. Ah, falta de conhecimento tal, então como que a gente contorna isso? Ah, fazer spike agora. Então vamos lá e queremos o backlog cheio de spikes, né? Ah, é falta do pessoal de infra, né? Não consegue subir as coisas nossas. Ah, então vamos pôr uma história aqui já para subir um Hello World em Java ali para conectar, né? E ver se está recebendo. Então conseguimos pensar nessas estratégias, coisas que talvez a gente, num refinamento, não pensaria. Então, foi meio que usado para quase que um refinamento também, sabe? Um refinamento, pedacinho de plane ali. E eu lembro que foi bem legal. E eu fiz isso aqui depois na Divi Hub, quando também a gente estava um pouco atrasado com algumas demandas e daí isso a gente também criou algumas estratégias. Foi legal nesse contexto também, tá? Nunca tinha pensado nesse ponto até o Barizão trazer ali, mas serviu bem. A Deise comentou, acho que também é esse contexto, Deise? Era um contexto de novos desafios, mudanças tecnológicas, e a equipe não se sentia segura e não tinha visibilidade, né, de como trazer esses novos desafios e esse roadmap futuro para o presente, né, então a gente acabou, e saíram coisas interessantes, né, coisas que estavam em pontos cegos ali, que se a gente não tivesse falado, de repente não teríamos conseguido enxergar e sair do outro lado ali, quando a gente realmente começou a colocar a mão na massa. O que eu ia dizer também sobre esse ponto também é, o pessoal da K21, eles criaram se chama Retro Poker, né? Acho que foi o Samuel Cavalcante, se eu não me engano, né? Ele criou um pokerzinho, é um jogo de baralho, né? Que dá para fazer, claro, usando baralho quando a gente estava fisicamente, né? Mas agora, não sei se tem alguma dinâmica virtual para isso, né? Mas dá para tentar fazer ali no Miro, que é o seguinte, né? Quando eles têm um processo que a própria K21 criou, que se chama Evidence, né? Que o objetivo desse processo deles, essa abordagem deles é, quando eles são contratados para rodar um Evidence, eles chegam na empresa e eles chegam meio que para rodar um dia de Evidence, desse frameworkzinho que tem alguns passos ali, né? E aí o objetivo deles nesse dia é conseguir gerar ali uma visão de quais são as disfunções, até pensando naqueles 4 quadrantes da agilidade, né, que a gente fala, que a gente tem conversado, negócio, organizacional, né, então eles chegam geralmente a atuação nos times ali em dupla, né, e eles propõem que a equipe pegue naquele dia uma fatia, então vamos pensar, eu estou rodando a sprint, né, mas eu pego uma fatia de algo que eu poderia fazer num dia, rodar uma mini sprint num dia, né, com a equipe. Então, você força a galera ao máximo ali a pensar em uma coisa muito enxuta, mas que você geraria valor com aquele negocinho, com aquela fatiazinha ali de ponta a ponta, né? E aí, como eles estão atuando como coaches ali, né, eles estão atuando meio em dupla ou até em trios ali nessa abordagem, e é muito corridão, assim, no dia, eles usam esse retropoker para pensar ali em qual que é a melhor retrospectiva que poderia ser aplicada naquele grupo para promover alguma reflexão ou mudança naquele momento. E aí, esse retropoker, esse cardzinho, tem exatamente esses pontos que você comentou aí, Amandinha. Então, assim, acho que aqui a gente precisa rodar uma retrô nessa equipe, né? Então, a galera se reúne lá, discute sobre o contexto da equipe ali, né? E aí eles rodam esse pokerzinho, né? Então, a galera, a Jaque foi lá e falou, eu acho que esse time aqui tá precisando de uma futura perspectiva, né? A Amanda coloca uma retrô. Acho que era melhor a gente parar tudo e fazer um Energizer, porque a galera não tá muito conectada, assim, tá super desconectada do que tá rolando, tá sem energia. Putz, esse time aqui, cara, acho que a gente precisa fazer uma dinâmica de team building ali, porque tá rolando muito conflito. E aí, nesse retropoker, juntos ali, né, em duplas ou em trios, eles chegam com alguma sugestão de dinâmica, né? Que seja mais adequada para a equipe naquele momento, né? Então, claro que eles usam, o que eu vi eles aplicando foi nesse contexto com o Evidence, super corridão, né? Mas eu acho que é uma dinâmica que se aplica para qualquer possibilidade, né? Então, por exemplo, sei lá, pensar que a Amanda está passando por algum desafio ali com a equipe dela e não sabe direito que retrô fazer, né? Então, vamos pensar que ela chama aqui duas pessoas, né? Sei lá, o Maicon e o João, né? E aí a gente vai lá junto, ela conta, né? E a gente roda esse retrô e além de dizer por quê, traz uma sugestão de retrô, né? Eu fiz aqui uma retrô de futura perspectiva que foi essa do foguete aqui, como o Dan comentou, né? E ela funciona assim, assim, assada, então a Amanda já sai ali com uma sugestão, inclusive, de retrô, né? Para poder fazer com a equipe. Eu achei super bacana, porque você traz essa visão de fora, né?
de outras pessoas, você não fica enviesado, porque a gente às vezes está no time e você está meio mergulhado ali, você não consegue perceber, né? Qual que é a melhor abordagem, né? Então você traz outra visão de fora e consegue trazer não só a visão de fora, mas também sugestão, né? Porque às vezes a gente acaba, né, a lista de retrô que a gente roda, né? Então é bom ter outras opções, né? Mas foi isso. É bem interessante, eu não conhecia esse não da K21. Vou pesquisar. Eu sempre tive vontade de participar desse aí. Eu vi várias pessoas que participaram e falaram que tem uma visão surpreendente. Eu lembro do David, que trabalhou aqui com a gente, ele comentou disso. Que o time dele fez isso, rodou essa. Do Evidence, você fala, Do né? Evidence mesmo, deve ser. Vamos rodar uma entre nós para A treinar. Daisy eu acho que participou, não Né? participou lá? Participei. Não consigo, não tenho todas as habilidades ali, mas a gente pode tentar simular algo similar. O material que tem na K21 é bem... Acho que agora pode ser que eles tenham evoluído, não tinha tanta coisa explícita, né? Porque é uma dinâmica deles, né? Assim, eles, enfim, vendem isso como consultoria ali, né? Mas independente do Evidence, eu acho que o Retro Poker ali dá para fazer, e inclusive tá disponível no site deles também, os cardzinhos, né? Se quiser baixar, pegar. Ô, Daisy, e a gente não podia colocar dia 15 de setembro para fazer isso no capítulo? Como sugestão, gente. Do Evidence? É. Pode ser, acho que a gente pode tentar trazer pelo menos uma noção do que é, né? Rodar, eu acho que aí a gente precisaria planejar, né? Uma Mais equipe. tempo, né? Umas 2 horas. Né? É muito legal, galera. Assim, claro que tá mudando o foco aqui, né? Acho que a gente fala do Evidence depois, né? Mas realmente a proposta deles foi ter uma dinâmica extrema, né? Um dia extremo em que a equipe se coloca passando por todas as cerimônias que passaria num dia normal, né? E com um objetivo muito claro, que é de fazer algo que gere valor ali naquele dia, pegando uma fatia muito pequena de trabalho, né? Então é um prato cheio realmente para todas as disfunções que existem na equipe brotarem muito, muito explicitamente, né? E você conseguir até pensar em pontos organizacionais que estão influenciando naquilo dali, né? Bem legal. Mas segue aí, Mandinha, senão a gente vai mudar o foco aqui. Isso aí, pessoal, muito bom. Essa troca aí de conhecimentos. E aí, pessoal, o 6º passo aqui é o Future, né? Então, pode ser que numa retrô apareça muitos itens ali, principalmente de pontos a evoluir do nosso time. E é sempre bacana o agilista ou facilitador, né? Que não precisa ser o agilista, facilitar a retrô, pode ser outra pessoa do time, com esse papel ali, prestar atenção no time, né? A gente tem que ter o nosso time box ali, da nossa retrô, e tentar seguir ele. Então, pode ser que apareça muitos itens ali para discussão, e é importante a gente fazer ali de maneira democrática, né, priorizar esses itens, e aí essa parte aí do Future, parte ali de votação, né, então a gente coloca ali de maneira que cada um consegue votar em 3 itens, em 2, né, a gente consegue, tem várias ferramentas que a gente pode limitar, né, a quantidade de votos por itens, e nisso a gente consegue identificar ali, né, para o time o que tem mais valor para discutir naquele momento, né, quando tem muitos itens. Eu, geralmente, se tem 3 ou 4, acabo falando de todos. Mas já aconteceu de ter ali uma lista de 10, de 15, né? E fazer esse filtro ali para respeitar o time. E também a gente sabe que não vai acabar conseguindo, né? Ter ações para todos, conseguir levar essas ações adiante. Então, aí a gente faz o filtro ali, nesse momento. Tá? Eu andei lendo umas coisinhas sobre até essa etapa, e se eu não me engano, a Daisy me passou um link uma vez do pessoal da Target Teal sobre facilitação, não de retrô em si, mas facilitação de um jeito um pouco mais olhando para o individual também. Que é uma coisa que. E daí eu fico numa controvérsia aqui, que é o seguinte: a gente vai numa versão mais democrática, vota, e beleza, a gente resolve o problema do grupo. Mas os problemas individuais muitas vezes nunca vão ser votados, porque alguém pôs lá. Só que deveria ser tão preocupante quanto. Então, eu não pus isso em prática, só estou refletindo, só estou filosofando sobre, mas talvez futuramente é legal a gente fazer. Eu mesmo gostaria de fazer um teste disso. E se alguém quiser fazer esse teste, me falar como foi. Tipo, tem uma retrô que a gente vota como um time. E talvez uma outra que a gente não olhe para time, olhe para pontos individuais. Então, tipo, temos 5 pessoas. O que mais está te deixando, sei lá, aflito nessa última sprint, por exemplo? Que é um pouquinho da perguntinha acho da Amanda, né? Tipo, o que faria você melhor na sprint futura? E daí escolhe 5 pontos e cada um cria 5 ações, talvez, né?
que a gente vai olhar para o individual realmente de cada um ali, né? Ser individual, né? Então, talvez fazer esse teste, porque a gente sempre olha para o todo, porque é melhor mesmo. Daí talvez você está aplicando um pouco de Pareto ali. Mas, e aquela pessoa, sei lá, o Leandro que está participando já está falando 3 retrôs sobre um ponto que está incomodando ele, só que só está incomodando ele, e a gente nunca olha para isso. Um dia o Leandro vai ficar de saco cheio, vai acontecer duas coisas. Ou ele vai se abster de pôr aquele ponto, porque ninguém olha para aquilo, ou ele vaza. É simples assim. Ele vaza não necessariamente da empresa, mas vaza do grupo. Né? Ele sai, vai se distanciando, pede um job rotation, né, de alguma forma. Então, sei se você tem o link ainda, Daisy. Depois posso procurar também para o pessoal, mas né, aquele link do Target 2 fez refletir um pouquinho sobre isso, né? Até qual ponto que a gente tenta olhando para o grupo, realmente a gente está sendo saudável com isso, né? Talvez olhar para pontos individuais, ou até na hora que você. Lá ele vai muito mais na facilitação, tipo. Todo mundo quer falar um pouco. Não, pera aí, pessoal, não. Essa pessoa tá falando do ponto dela, deixa ela falar. Ah, não, mas eu acho isso. Não, mas deixa a percepção dela vir à tona, né? Deixa o achismo dela, deixa ela realmente pôr o sentimento dela para fora. Depois você vai ter sua vez para falar, né? E falar dos seus pontos, né? Então, tem um pouquinho disso ali, né? Então, não só olhar para o grupo, e algumas vezes também fazer uma sessão que está olhando um pouquinho mais para o individual. Será, Dan, que pensando em retrô, tá? Eu tô tentando seguir a polêmica aí que você levantou também, né? Porque quando a gente olha para o retrô, realmente a gente fala, e eu não sei se é nesse sentido que você está falando, né? Seria para pensando num espaço de melhoria contínua, né? Com foco em processo, né? E não em pessoas necessariamente, né? Como a gente sempre reforça, né? Para que aquele time consiga pensar em pontos de melhoria e consiga inclusive amadurecer junto, né, para pensar coletivamente ali nos pontos que pegam mais e o que eles podem fazer realmente para atuar em causas raiz, não só no efeito daquilo, né, para que o processo possa ser cada vez melhor e sair do outro lado, né. E aí, quando você fala desse individual, eu sei que eu já passei o link que você, né, mas eu só estou tentando trazer um pouco mais de luz aqui para a questão, né. Será que não seria um momento um pouco mais one-one? E a gente tentar entender essas questões mais individuais que podem ser notadas no RTO, claro, né? Porque, enfim, é um momento em que a gente está com pessoas, então emoções aparecem, é muito difícil. Não estamos falando também que tem que ser algo mecanizado e robotizado, né? As pessoas têm emoções quando elas vão falar de um determinado tópico que toca muito fundo nelas ali, né? Então, mas será que não seria um momento pós, né, da gente conseguir tratar essas necessidades mais individuais de forma individual, né? E aí, claro, se essas necessidades individuais, elas de alguma forma refletirem no coletivo, né? Aí eu entendo que, de repente, o Agile Master, ali, o agilista, ele pode tentar trazer isso para o grupo, pensando em como evitar, de repente, ou propor alguma melhoria em processo para que aquela situação não aconteça, né? Mas eu não sei se eu entendi o contexto que você está falando, se é isso mesmo. Eu acho que vai ter pontos que sim, é tratado um a um, mas vou tentar dar cenários mesmo. Tipo, eu vivi isso. Eu, Danilo, front-end num time que tinha 3 back-ends. Né? Eu colocava alguns pontos porque o pessoal fala muito em pair programming. E acontecia o pair programming entre os back-ends, mas de front-end não. Por quê? Porque o pessoal meio que separava isso. E eu sentia essa vontade de ter pessoas, talvez com uma senioridade maior, em back-end mesmo, participando de um pair programming comigo para a gente fazer isso. Mas quando você trazia esse ponto que eu sinto um pouco mais isolado, porque eu sou o único front-end, nunca era trazido para o grupo, para discussão. Por quê? Porque eram trazidos outros problemas talvez mais significativos para todo mundo. Mas isso, não sei se era tratado individual. Para mim, deveria ser tratado como um time mesmo. Tipo, cara, vamos começar a quebrar um pouquinho essa barreira e back-end pode ajudar aqui de alguma forma. Agora eu vou trazer um outro contexto que a gente vive muito, que é, sei lá, time que tem QA. Ele também se distancia muitas vezes, né? Do tipo, cara, tem 4 pessoas trabalhando e trazendo itens para teste, agora chega no QA, vira o gargalo, e a gente já traz esse ponto que, QA é o gargalo. Mas e o QA mesmo? Qual que é a visão dele disso, né? Talvez ele trouxe uma proposta ali, ou alguma coisinha de incômodo, e só que a gente não tá votando para ela. E também eu acho que deveria ser discutido entre o time. Então tô pensando mais nesses cenários. Tem alguns pontos que é individual, mas tem pontos eu fico pensando nesse contexto que você está falando que pode estar faltando, de repente, uma sensibilidade do agilista ali, né? E perceber que existem silos, né? E como quebrar esses silos, né? É por isso que eu estou falando assim, né?
é um individual, mas que reflete no grupo, nesse contexto que você está falando. Então, isso precisa ser olhado, né? Não pode deixar de ser priorizado, né? Eles falam também, por exemplo, que se é claro, um time pequeno, que pode ser cada pessoa escolher, né? Também, eu escolho esse ponto de melhoria para falar. Cada um do grupo escolheu um ponto específico para falar, sem ter a votação, que também é algo que todo mundo tem oportunidade. Porque acho que também foi Aconteceu isso comigo. Pode falar. Aconteceu isso comigo e o que eu fiz, eu já sabia o que estava acontecendo e aí ninguém votou. E uma coisa que era exatamente isso, Deise, que você falou, era em decorrência do coletivo, mas estava atingindo alguém individualmente. E essa pessoa colocou esse ponto lá, falou, inclusive, que era ele que tinha colocado e os porquês, e mesmo assim a equipe não votou. Quando foi lá na priorização, que tinha ali os 3 mais votados para a gente criar plano de ação, o que eu fiz foi falar assim, pessoal, a gente tem pouco os planos de ação estão com uma pessoa só, vocês não acham que dá para a gente tentar puxar mais um aqui? Essa questão aqui que está atingindo X pessoas, será que a gente não pode pensar numa solução mesmo? E aí, foi o que eu fiz na hora, porque eu entendi a dor da pessoa e eu achei que era importante tratar, e aí tentei solucionar dessa forma. Tem a democracia, tem a votação, mas eu sabia que tinha uma dor ali, que eu tinha que sair com a resolução de qualquer jeito. Então, foi o que eu fiz. Aí o time concordou. Falou, não, tudo bem, realmente, os planos de ação estão focados só para uma pessoa, dá para a gente puxar mais um. Aí deu certo. Não sei se foi a melhor abordagem, mas era o que eu tinha na hora. Não, mas eu acho que eu falei assim de fazer até um teste, né? O que você fez já é um teste, eu acho que também é válido, mas a minha provocação ali é um pouquinho do tipo, né, eu vou voltar no que eu tô bastante lendo e vendo lá, que é lá das organizações, lá das reinventando organizações. Tipo, esse eventinho que a gente está propondo é algo mais relacionado tipo, a empresas verdes lá, que é os pluralistas, né? Todo mundo tem voz. Que é bacana, né? É ótimo, você está dando voz para todo mundo. Mas daí algumas vezes as vozes separadas perdem. Assim, a distância ali, a voz mesmo, né? O ímpeto de trazer alguma coisa. E até onde a gente pode estar, na hora que você está trazendo só o coletivo, está deixando algumas pessoas de lado. E isso eu já ouvi essas frases várias vezes. Até uma pessoa daqui, da Isaac, já saiu já da Isaac, mas tipo, a gente tomando um café, eu nem tava ali no time, mas talvez vocês já ouviram também de outras pessoas, tipo, Dan, já trouxe 3 vezes esse ponto na Retrô, mas nunca é votado, né? Porque e eu até. E daí a reflexão dele, né? E eu não sei agora até onde isso realmente é uma coisa minha só, talvez na minha cabeça, ou se realmente acontece, porque nunca, tipo, o time não vê, né, importância nisso, não traz pra mesa pra gente gerar, por exemplo, planos de ações. E daí, então não vou trazer mais. A frase final dele foi isso, sabe? Então, tipo, bandeirinha branca, desistir. Então, eu acho que a gente pode tentar refletir um pouco mais sobre e criar algum mecanismo híbrido, né? O híbrido pode ser na mesma reunião, igual você talvez criou, já que ou fazer algumas sessões esporádicas, tipo, ó, nessa a gente não vai usar democracia, pessoal. Todo mundo vai ter aqui um votinho e talvez a pergunta da Amanda, eu gostei bastante, tipo, o que faria você mais feliz, talvez, alguma coisa assim, na sprint, na próxima sprint. E cada um vai pegar seu ponto e a gente vai pôr os 5 pontos. E vamos fazer ações pequenas para os 5 pontos. Né? Talvez seja um experimento legal para. Não vou trazer o do todo, vou trazer o individual aqui, né? E vou tentar sanar algumas dúvidas. Isso pode ser esporádico, pode ser dependendo da necessidade, ou pode ser. A Daisy falou, tipo, nosso papel de agilidade aqui pode. Cara, já tô vendo esse ponto aqui, não falar com todo mundo, pensar, né? Já tô vendo esse ponto pela segunda vez seguida, ou terceira vez seguida, né? Vamos tentar trazer um mecanismo para isso emergir das pessoas aqui também. Verdade. Pessoal, muito sentido. Eu vou ter que sair. Passamos o time. Passamos o time, pessoal. Mas já finalizamos também aqui. Você vai ter que sair, né, Dan? O check-out, né? Seria as atividades que ajudam no processo de fechamento, né? Então, atividade curta. Pedir o feedback de como cada um se sentiu, né? Também pode ser usado para ações. Quem vai ficar com aquela ação e quando. Então, é muito importante sair da retrô com as ações, né? E colocar quem é o responsável também, porque senão a gente sabe que vai ficar lá, ninguém vai fazer. Então, o check-out, ele
ele serve para esse momento, né, de reflexão ali das ações, ou até mesmo se fez isso antes, pode ser usado para sentir como que as pessoas se sentiram em relação a retrô. Uma palavra. Também bastante ali de CUDO, de deixar aberto para agradecimento ao time, ao pessoal, a quem... Era aberto, cara, pessoal, fica aberto aí se vocês quiserem agradecer alguém, agradecer o time, fique à vontade, descrevam aí, depois a gente vem com... Nossa, mas deu tanto agradecimento, é legal também. Muito bom, gente. Mas é isso que eu trouxe para vocês, pessoal. Finalizamos aqui. Depois eu acredito que a gente pode conversar do time, se esse tempo é suficiente, né? Mas o pessoal tem mais agendas aí também, né? Depois. Mas é isso, gente. Foi muito bacana. Isso aí, Dan, coloca lá na nossa agenda, né? Usem a planilha, pessoal, para colocar os temas também. Se vocês quiserem falar, já pegar uma data lá, tá? Para a gente ter assunto. E para quem quiser também, acho que tá para sair o livro em português agora em agosto. Estou esperando um livro físico para estar comprando também em português. Ali em inglês eu tô apanhando bastante nele ali. Muito bom. Parabéns, Amandinha. Obrigada. Obrigada a vocês, pessoal. Foi muito legal. Obrigada, Amandinha. E aqui para gravar finalzinho aqui. Depois a gente fala do podcastzinho. Tchau, gente. Tchau, gente.